Tiagão, rapaz, você foi rápido, hein? Boa noite, pessoal. Robson Lara, quanto tempo, hein, Robson? Tá correndo ainda ou não? Tá correndo, bicho? Faz tempo que a gente não corre, hein? Vamos dando início aqui. Já vai mandando, pessoal, para os amigos, já vai mandando para todo mundo que você conhece aí, para mais gente assistir. Osiel, seja bem-vindo. Bom, pessoal, então hoje temos um convidado aí muito conhecido na nossa região, tem números muito expressivos e vai ser muito legal bater esse papo com ele. Afinal de contas, o Rock, acho que não tem uma pessoa sequer que não fez pelo menos um treino com o Rock. Vai ser um papo muito legal. Então vamos mandando para os amigos aí, daqui a pouquinho eu já vou chamar nosso amigo Rock. Quero convidar você que não conhece o Tripulantes. Todas as segundas-feiras, às 19h30, a gente faz um bate-papo com alguém representativo aí no mundo dos esportes ou relacionado aos esportes, nutricionistas, fisioterapeutas, pessoas que fazem eventos, enfim. E triatletas também, corredores, nadadores, ciclistas, enfim, o esporte em geral. Logo depois que acaba a live aqui, eu também subo ela para o YouTube, Tripulantes. Então, quem não conseguir assistir aqui, pode assistir também depois no YouTube, tá bom, pessoal? Vamos ver se nosso amigo no Rock não está nem no estado de São Paulo. Então, hoje é uma live interestadual. Vai brincando. Mano, daqui, hoje eu tô com a minha camiseta da Pulso TV, presente do meu amigo Rafa e do Gil. Muito obrigado, Rafa, Gil. Ficou chique, hein, cara? Ficou muito legal. Para quem não conhece aí, fica a dica também, conhecer aí no YouTube e também no Instagram, Pulso TV, tá bom, pessoal? Voltado para esporte, muito legal, muito bacana. Para quem não conhece, recomendo. Fabiano, seja bem-vindo, boa noite. Tô mandando aqui o convite pro Rock agora. Acho que eu já tô no horário combinado aqui. Acho que o Rock tá com fuso horário, então tem que ficar atento aí ao fuso horário. Mauro, atleta, seja bem-vindo. Rock, mandei pro Rock aí, não sei se está chegando. Rock, dá um toque aí para mim, se você estiver online, me avisa aí. Alisson Braz vai me ajudar, hein, a contar a história. Não deixa eu contar mentira, hein, Alisson. Você fica de olho aí, hein, cara. Rock, rock, rock. Deixa eu chamar o Rock no WhatsApp aqui, pessoal, para ver se ele está atendendo. Não, hein? Vou tentar de novo. Esse começo é sempre tenso, mas qualquer coisa a gente sai, entra de novo, não tem problema. Aqui, o Rock. Rock, Rock, tô mandando o convite aí para você ver se está chegando aí, por favor. Vê se tá aparecendo para ti aí. Chegou, chegou.
Tô por Agora aqui. foi, hein? Foi. Agora Como é que tá a minha imagem só aí? virar a câmera que eu acho que ela tá. Tem que virar para você. Beleza. Ah, tá, peraí. Aqui, meu celular tá meio devagar aqui, eu não sei, parece que tá muito sobrecarregado. Ah, eu sei como que é. O meu tá no limite também, cara. No limite. Ó, Gil, gostou da minha camiseta, Gil? Boa, Rock. Você conseguir virar o celular ele para você Beleza. ficar. Certo. Tô aqui improvisando aqui que eu Aê! Matou a pau. Agora ficou show. Tá me ouvindo bem? tô ouvindo, sim. Agora sim. Eu quero, primeiramente, agradecer pela sua disponibilidade. Para quem não conhece o Rock, cara, o Rock simplesmente é um dos maiores atletas da nossa região. Os números desse cara não mentem. E eu quero fazer uma correção aqui, pessoal. Eu coloquei aqui na chamada que o Rock tem 10 quilômetros para 33, mas na verdade ele tem para 31. E para quem não sabe, o índice É, olímpico para 10 km é 28 minutos. Para você ter uma ideia como esse homem corre e como esse homem beliscava aí, hein, cara. Seja muito, foi uma outra época, né? seja muito bem-vindo, viu, Rock? Seja muito bem-vindo, cara. Rapaz, eu que agradeço pela oportunidade aí de estar compartilhando um pouco da minha história. Fico muito feliz por isso aí. Muito obrigado mesmo. Legal, legal. Estamos aí para poder tirar algumas dúvidas aí, contar um pouquinho dos meus feitos e o que eu pretendo ainda fazer É aí, né? isso aí, Rock, é isso aí. Ô, Rock, eu quero começar como acho que eu começo a maioria das lives. Como que começou a sua, vamos dizer assim, esse gosto por corrida? Se você era um garoto como a maioria das pessoas que gostava de jogar bola. E, cara, para quebrar a cara de todo mundo aqui, eu queria saber quando que você começou a correr. Rapaz, eu não era diferente dos outros garotos, não, hein? Eu comecei jogando bola, assim, jogava bola, mas não era muito bom, não, hein? Eu era um verdadeiro perna de pau, na realidade. Mas eu tinha aquele sonho de criança, né, de me tornar um jogador de futebol famoso. Eu acho que todas as crianças Sim. passam por isso aí. Eu sempre fui apaixonado por esportes, todos os esportes. Então, eu tinha o sonho de ser jogador de. Eu jogava bola, passava pela minha cabeça assim de realizar esse sonho de ser um jogador profissional, mas eu tinha muita vontade também de ser um jogador de basquete. Só que lá em Salvador não tinha espaço para isso, né? Para o basquete. É, E paralelo a isso aí, eu vi que ele era maratonista também. Ah, tá. Você queria Ele ser? era maratonista, meu tio era maratonista, então eu acabei que embarcando nessa de ser corredor, me espelhando no meu tio. Eu lembro que ele tinha ido participar de um mundial de meia maratona no Japão. Ele foi correr esse mundial e quando ele voltou, em 92, ele voltou do Japão. Eu aí peguei umas orientações com ele e comecei a correr. Eu comecei a correr com 17 anos de idade. 17 anos de idade. Assim, é uma idade boa para começar. E assim, você já tinha uma referência na família e, pelo jeito, uma boa referência, porque se ele foi participar do Mundial no Japão, ele tinha números também bem representativos, né? Com certeza. Quando ele voltou desse Mundial de meia maratona, ele voltou lá com resultado de 1h05 na meia maratona. Caraca, E ele tinha 28 nos 10 na rua. aí é índice, né, bicho? Aí é índice, aí é índice. Pedreira. E aí você começou com 17, obviamente querendo virar um maratonista, mas até então correndo distâncias mais curtas. Qual que era a sua especialidade? O que que você gostava de correr? E, cara, uma coisa que é muito importante, eu gosto de comentar.
a quantidade de provas que tinha nessa época, porque eu acredito eu que eram mínimas assim no ano, ou eu estou enganado, não? Não, é poucas provas mesmo. A gente ficava garimpando as provas para poder participar. Eu, quando iniciei a correr, eu não tinha assim, eu tinha meu tio como referência, porém, ele morava aqui no estado de ele morava aí no estado de São Paulo. Eu estou falando aqui no Mato Grosso, né? Então, ele morava aí no estado de São Paulo e eu estava morando em Salvador, né? Então, naquela época, isso aí há 33 anos atrás, né? Que eu tenho 33 anos que corro. Comecei com 17, estou com 50 hoje. Então, a comunicação não era tão fácil como hoje, né? Hoje tem o WhatsApp, a internet facilitou muito, tudo isso aí. Então, naquela época era mais por telefone, orelhão, Sim. ou por carta para poder estar se comunicando, né? Então, para eu pegar algumas sugestões dele, ficava muito difícil. Então, eu saía para treinar na louca mesmo. Eu saía para a rua para correr, aí nem sabia quantos quilômetros eu estava correndo, né? E quando surgiu a primeira prova para participar, foi uma prova de 10 quilômetros, quase 10 quilômetros. Deu uma travada aqui, não sei se para todo mundo, acho que deu uma travada no rock lá, né? Se tiver alguém ao vivo aí, puder me passar essa informação, se está normal ou não. Quem tiver nos ouvindo aí. É, o Rock, pessoal, ele tá no Mato Grosso, como ele falou aí, não tá na casa dele, né? Deve estar em algum hotel, alguma coisa. Então pode ser que aconteça de cair mesmo, tá? Eu vou mandar o convite de novo para ele aqui. Ele vai ter que se organizar lá para entrar de novo, talvez demore um pouco. Opa, já deu certo já. A internet aqui, eu tô na internet do hotel aqui, então tá um pouquinho difícil aqui. Fica Mas tranquilo, Roque. Você tinha me comentado até, obrigado por fazer esse esforço aí. Você não está na tua casa, então pode acontecer algumas coisas nesse sentido aí. Tua câmera voltou, tá tudo certo. Pode continuar, Roque. então, aí eu comecei, né, participar dessa prova aí de quase 10 quilômetros, era 9 quilômetros e meio. Eu comecei a treinar na rua, feito louco mesmo, não tinha muita referência. E fui para essa prova, eu até achava que ia ganhar a prova, né, sem nenhuma referência. Eu fui de ônibus pro local da largada. E quando eu desci do ônibus, eu me deparei logo com a equipe da Polícia Militar, né? Era uma das melhores equipes de corrida de Salvador. Os caras tudo uniformizado, tudo tênis de primeira para aquela época. E eu tava com um tênis Conga, para você ter ideia. É, Eu acho que muita gente nem conhece o Conga hoje, né? é, E eu, é, aí me deparei com essa equipe, aí eu tinha alguns conhecidos, porque eu tinha um primo que era da Polícia Militar e ele corria também. E ele, quando me viu, me perguntou, rapaz, o que é que você está fazendo aqui? Eu falei assim, eu vim correr. Aí pronto, aí saí na prova, deu a largada dessa prova aí, e eu, por incrível que pareça, eu não fiz como a maioria das pessoas fazem, né, que sai disparado. Eu saí em um ritmo controlado. Eita, nós. Tá vendo, pessoal? Vocês reclamam da internet aí, ó. Não reclama, não. Lá no Mato Grosso a coisa tá punk. Vocês estão vendo aí, né? Pessoal, tô com a minha camiseta Pulso TV, obrigado. Ficou chique, hein? Fiquei mais bonito. Fiquei até mais magro com essa camiseta aqui. Vamos lá. Rock hoje tá aqui. Mandei de novo. Pessoal, quem quiser fazer pergunta pro Rock, pode mandar aí que eu vou anotando aqui e depois eu faço as perguntas pro Rock também, tá? Pode me deixando as perguntas aí, tá? Rock, voltou? Tô aqui, tô aqui, só tô virando a câmera aqui, que ela... Falei pro Mas pessoal, tá vendo? O pessoal fica reclamando da internet aqui, ó. Essa é para ninguém mais reclamar da internet aqui, tá vendo? é, o... Então, Adriano, Aí eu saí nessa prova aí, mas saí em um ritmo controlado, né? E pronto, as pessoas foram me passando, mas eu terminei a prova.
eu terminei a prova, mas consciente de que eu não estava preparado. Quando eu vi o pessoal largando ali no ritmo que saiu, eu fiquei consciente de que não era o meu ritmo, pelo menos naquele momento. Completei a prova e voltei a treinar para as outras provas aí. Então, eu não, logo de início, eu comecei a correr e a minha vontade mesmo era participar de provas longas, né? De 10 quilômetros, 15, meia maratona e maratona. Eu nunca tive assim aptidão por correr provas curtas ou provas de velocidade como 400 e 800 metros. Embora as pessoas me orientavam a correr esse tipo de distância, mas minha aptidão mesmo era por provas mais longas. Essa questão da aptidão, e eu fiz questão de perguntar como você começou, Roque, porque assim, eu acho que você não tem formação em educação física, né? Você não tem essa formação. Não, não tenho. Por outro lado, pessoal, eu vou falar para vocês, o Roque tem muito conhecimento, tanto é que faz mais de 30 anos que ele faz isso, né? Não sei se alguém ensinou ele e ele acabou absorvendo esse conhecimento, mas quando eu fiz a minha primeira maratona, e conheço muita gente que começou a treinar através de orientação do Rock, através de correr junto com você, né, Rock? Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu fiz um longão na minha preparação para a maratona, e foi você que acompanhou, e para quem está começando agora, assim, naquela época não tinha assessoria como tem hoje. Naquela época não tinha pessoas que deixavam mais fácil a sua vida até fazer uma maratona, e o Rock era essa figura facilitadora que a gente tinha como referência. E muita gente correu com o Rock mandou nós para Fazenda Ipanema, 28 quilômetros, nunca mais eu vou esquecer esse treino aí, cara. Lembro muito bem desse dia aí. Nós demos a volta, né? Saímos de Iperó, Boituva, ali, os Rosas, demos uma volta 28 quilômetros. Todo mundo conversando, se divertindo, ótimo. Nunca vou esquecer daquele treino ali. E eu imagino, assim, o quanto nós estávamos lentos para você. Mas eu acho que você encaixava isso naqueles treinos que hoje a gente escuta tanto falar, né? Que é 80-20. É 80% de treino mais leve e 20% treino de porrada mesmo, né, Rock? Você tinha essa ideia já há muito tempo já, né? É positivo. Então, embora eu nunca não tenha formação superior na área, eu acabei que pesquisando muito. E também a vivência no dia a dia, você acaba que adquirindo alguma experiência, né? Eu participei de várias equipes de atletismo, as melhores da Bahia de Salvador, do Norte e Nordeste. Treinei com Nixon Fernandes, com Geraldo Cardoso. Vindo aqui para São Paulo, eu ainda voltei a treinar com o Nixon. Treinei com o Nid de Tatuí. Então, eu treinei bastante com muita gente. A gente vai adquirindo a experiência com isso. Treinei com a equipe da Polícia Militar. Então, passei por pessoas experientes, formadas, e a gente vai absorvendo, né, um pouco de conhecimento. Claro que falta a parte acadêmica para a gente acabar que eliminando algumas falhas ou unindo ali o científico com o senso comum. Mas, como você está perguntando, você acabou de perguntar, eu tinha essa consciência, assim, do que eu estava fazendo naquele dia. E muita gente tem até o preconceito de treinar comigo, porque me viam correndo, achava, pô, esse cara corre muito forte, não vou treinar com ele porque eu não vou aguentar. Mas é o contrário disso aí. Eu encaixo o meu ritmo de treino com qualquer pessoa. E isso aí não me prejudica em nada. Foram vários treinos, você ajudou demais a gente para fazer a primeira maratona. E, cara, a gente é muito grato. A nossa primeira maratona foi graças a tudo que você nos ensinou aí. E, Roque, eu quero que você me fale um pouco, quando que você, apesar de você ter essa vontade de correr, que do lado dos 17 anos você começou, eu sempre falo que o começo que acaba criando ali, transformando aquela pessoa, o que ela vai ser lá na frente. Você falou de uma experiência nos primeiros 10, que, ok, você terminou, mas nada fora do comum, você terminou e já voltou a treinar. Quando que você começou a sentir que realmente você levava jeito para a coisa, parou de ser recreativo e passou a ser um negócio mais sério para você? Então, Adriano, na realidade, eu tinha como referência meu tio, e ele era um cara que corria bem.
E ele acreditava em mim, ele falava que eu ia ser um grande corredor, e ele não errou nisso aí, eu tenho quase 2 metros de altura. Você foi um grande, é ainda um grande corredor, Rock. Então, eu me espelhava nele. Então, se ele conseguir aquele resultado ali, eu imaginava que eu poderia conseguir também, né? Mas assim, eu nunca fui um cara assim exigido nos treinos, nas competições, por exemplo. Eu treinava, mas eu sempre tinha aquele medo de largar tudo, treinar e não ter futuramente uma coisa para me manter. Mas eu sempre tive assim a visão assim de que se você faz uma coisa, por mais que você não tenha aptidão para aquilo, mas que você faça bem feito, então você vai conseguir um resultado positivo naquilo. Então, sempre que eu saí para treinar, eu sempre saí para treinar com uma certa seriedade naquilo que eu fazia. Eu nunca fiz assim simplesmente por fazer. Eu fazia visando algum resultado. Então, por esse motivo que eu acabei que conseguindo assim bons Você resultados. destacou. Hoje, Você destacou. eu posso ver hoje que eu considero como bons resultados isso aí. Eu com 22 anos de idade, eu já estava correndo para 32 os 10. Aí com 24 anos, eu fiz meus primeiros 10 para 31 e 16. Os 15 quilômetros, eu corri para 47,12. Rapaz do céu. Então, se a gente fizer um comparativo hoje para os resultados que são apresentados hoje, eu posso ver que eu corri bem, entendeu? E quando eu vim para São Paulo, eu vim com 30 anos de idade, eu já vim com a idade já avançada, né? E ainda aqui em São Paulo eu cheguei para correr para 32 os 10 aí, né? Para quem não conhece, pessoal, para quem não é aqui de Boituva, da região, o Rock é aquele cara que a gente, quando enfileirava ali para largar, eu, particularmente, as primeiras vezes que eu vi o Rock ali, sempre na primeira fileira para largar, você olhava assim, um cara grande e tal, lá na fila, na frente para largar, sempre com roupa, sempre na estica, né, de corredor. Eu olhava assim, esse cara é queniano. Que coisa que era muito incomum de você ver. Keniano vinha só na São Silvestre e você não via mais nenhuma prova, né? Ou talvez a Maratona Internacional de São Paulo, era só. E toda vez eu ia correr em alguma prova aqui na região, quando eu ainda não conhecia o rock, eu olhava aquele rapaz é keniano. E ele subia correndo de Peró, tem uma subida ali de uns 2 quilômetros, parecia que ele estava de moto. Não tinha como não ver e não chamar atenção, não é isso, Rock? Era isso mesmo. E as pessoas não tinham medo de falar com você e alguma coisa assim, cara? Não tinham, né? Uma coisa interessante tá falando aí de parecer com o keniano é que uma vez eu fui para São Silvestre e na época eu tinha um apoio aí do Grupo Petrópolis. E eles me deram um uniforme vermelho, né? E geralmente os quenianos corriam naquela época com um uniforme vermelho. E eu tava com a cabeça raspada. E as pessoas me confundiam como queniano, né? Aí iam tirar foto comigo, aí quando eu olhava no meu número, que via que era um número brasileiro ali, né? Não era um número um nome fora do comum, aí não é queniano, não, é brasileiro. Mas corria igual queniano, cara. Quase, né? Rock, das suas conquistas aí, cara, qual que é a que chama mais sua atenção? Qual que você tem a lembrança, assim, que vem à cabeça quando você pensa na sua trajetória, assim, para trás, que tem muita coisa pela frente ainda, mas para trás, o que te chama a sua atenção, que vem na sua cabeça como grande conquista, com isso do esporte, obviamente, falando no esporte, né? Então, Adriano, tem várias passagens que me marcaram assim a vida no esporte. Uma delas foi uma corrida lá em Ilhéus, na Bahia. Eu estava desacreditado naquela época. Eu chegava atrás de todo mundo, praticamente. Chegava atrás de mulher, de todo mundo eu chegava. E eu saí de Salvador, fui correr em Ilhéus. Mesmo passando por uma situação difícil, eu fui correr em Ilhéus e eu surpreendi todos que estavam lá. Porque eu estava desacreditado na capital. E quando cheguei no interior, fui correr no interior, com uma prova com dinheiro,
eu fiquei em segundo lugar, o terceiro lugar no geral, e só tinha premiação para os três primeiros. Nem eu acreditei naquilo ali. E uma outra coisa também é que, quando eu cheguei aí em Peró, fui morar em Peró, eu morava de aluguel aí em um quartinho. E eu trabalhava, eu recebia salário mínimo na época. Então não tinha assim muito, assim, eu tinha que pagar aluguel, pagar a prestação do lote que eu tinha adquirido, onde eu moro hoje, é, comprar alimentos, tudo isso aí, né? E teve uma corrida em Alambari, Lambari. e essa corrida ia dar dinheiro. E eu fui para essa corrida, eu não tinha nem dinheiro para ir. Aí eu pedi. Eu até me emociono quando falo isso aí. Eu pedi carona pro Rivelino, que foi vereador em Peró. E ele me levou, e ele não tinha nem gasolina para colocar no carro. E eu tinha um dinheiro, só coloquei gasolina para ir. E para voltar, eu não sabia como é que eu ia voltar. Aí eu cheguei lá, eu ganhei dinheiro. Aí eu Conseguiu coloquei ganhar gasolina. dinheiro. Ganhei. Eu ganhei dinheiro, coloquei gasolina no carro, a gente voltou e ainda sobrou dinheiro para poder comprar algumas coisas. Eu Entendeu? acho que essa realmente é para marcar mesmo, né, Rock? Então, a corrida para mim, ela chegou em uma época que, em um determinado momento, que ela serviu para me apoiar em vários setores da vida. Eu li o seu livro e um trecho do livro que você falou que a corrida, todos os esportes que você fez, nunca lhe impediu de que você fizesse nada, de trabalhar, estudar. E eu, da mesma forma, a corrida sempre me apoiou nisso aí, me tornou mais forte para essas coisas. É que nem você participar de uma prova longa, uma maratona, você fala, não, eu vou completar essa prova, eu não vou desistir. Então, eu comecei a aplicar isso em todos os setores da minha vida. Se eu queria conquistar alguma coisa, eu ia até o fim, eu batalhava por aquilo ali. Então, eu já aproveito até a oportunidade para falar isso assim. Incentive seus filhos a praticar uma atividade física. Não que ele vai se tornar um grande atleta, mas isso aí vai apoiar muito ele, ajudar muito a ser forte, a não desistir das coisas, entendeu? Livrar de coisas ruins como drogas, todas essas coisas aí. Então, incentivem seus filhos a praticar uma atividade física, independente da qual, pode ser jogar bola, natação, correr, mas incentive seus filhos desde já, porque eles vão começar a aplicar isso aí em todos os setores da vida deles. Eles vão ser campeões na vida, não é no esporte, só no esporte. Então, outra coisa também que me marcou, Adriano, já aproveitando a oportunidade, é que eu participei de uma prova também, e eu não ganhei essa prova, mas eu fui o segundo lugar. E o cara que ganhou, o Bob, ele é conhecido como Bob, ele, ele fez tanto esforço que no final da prova ele acabou que desmaiando. Aí teve que ser socorrido, levaram ele para emergência. Aí o pessoal da TV Tem e veio e fez uma matéria comigo. Aí participei dali da matéria e tudo. Aí eu tava andando aí pela rua de Peró, um dia de manhã, e tinha um rapaz que ele tava saindo para trabalhar. Isso aí faz tempo, né? Ele tava saindo para trabalhar e quando ele me viu indo no sentido ali, a direção à casa dele ali, ele pegou, voltou para dentro de casa. Aí ele pegou os dois filhos dele. Aí ele levou os filhos dele até a porta só para me ver passar ali. Então isso aí para mim, velho, não tem coisa que pague, entendeu? Ai, Então, cara, que legal. E são esses Rock, tipos de... você, cara, é um cara que você falou tudo aí, acho que você já falou do pouco do que é o seu sentimento, que realmente é o que você faz. Você sempre incentivou o pessoal a fazer exercício, sempre incentivou o pessoal a corrida, obviamente, porque é o que você faz. E você tem o grupo aí em Peró, que é os Loucos por Corrida. Através desse grupo, você já vê quantas pessoas tem ali que foram incentivadas através de você e que você incentiva todos os dias. E você acho que falou muito bem com relação ao esporte, cara. Todos nós que fazemos esporte, que temos o dia a dia aí com o esporte amador, amador, nós somos atletas amadores.
a gente entende a importância do esporte na nossa vida. E é tão claro os benefícios que o esporte traz no dia a dia, para a gente usar no trabalho, para a gente usar na família, para a gente usar em tudo, que a gente sente uma vontade tão grande de compartilhar isso e de incentivar as pessoas a também fazer esporte, para elas também beliscar um pouco desse benefício que a gente fica tão evidente para a gente, não é isso? Claro, claro, com certeza, velho, com certeza absoluta. É justamente isso aí que você falou. Então, E o papel desse tripulante de chamar pessoas como você para contar histórias como as suas é justamente isso, para o pessoal entender que é para qualquer um. Você falou aí no começo, mesmo com esses números expressivos que você tinha como referência o seu tio, você alcançou eles através de muito treino, persistência, eu acho que constância, disciplina e mais do que tudo isso, cara, você teve que compartilhar os treinos, e aí que eu entro na minha pergunta. Como você conciliou com o trabalho, com a família durante esse tempo todo? É possível, não é possível? claro que é possível, muito possível, né? Você tem que saber otimizar o seu tempo. Esse que é o grande detalhe. Eu, eu sempre tentei, né, encaixar tudo no seu tempo certo para que nada atrapalhasse. Então, eu sempre acordei cedo para ir treinar, acordar de madrugada, ia treinar aí no frio, saía do treino, ia para a faculdade, depois ia trabalhar, chegava tarde em casa, ia trabalhar, acordava cedo no outro dia para ir treinar e trabalhar. Então, eu seguia sempre essa rotina aí. Meu filho tem 4 anos de idade, então, assim, ele começou, ele nasceu agora, eu já estou em uma idade já assim avançada, já quase ali, quase parando de treinar ali, né? Tá. Eu não vou parar de treinar, né? Nada, Parar parada. não vou treinar não. A gente vai acabar que diminuindo um pouquinho o ritmo ali, mas a minha família hoje, ela é um motivo a mais para que eu continue treinando. Eu vejo meu filho, eu vi as pessoas subindo um pódio com os filhos ali, e eu nunca tinha passado por isso, eu ficava imaginando, poxa, será que isso aí vai acontecer comigo algum dia? Então, eu realizei isso aí há pouco tempo atrás. A minha esposa também, ela me incentiva bastante. Um beijão para ela, eu sei que ela está assistindo aí. Quando você postou lá no grupo lá que ia ter o podcast aí, ela já compartilhou logo. Então, ela é uma grande incentivadora minha também. Um beijão para ela. Sou muito grato por tudo isso. E o meu filho também, eu pretendo continuar treinando para que ele se espelhe pelo menos nisso aí, né? Ele veja eu correndo. Ele já tem essa vontade de sair, pai, vou treinar. Então, é mais ou menos por aí, Adriano. Legal. E, ô, Rock, você teve nesses anos todos aí, cara, são mais de 30 anos no esporte, algum histórico de lesão, cara, que te deixou muito tempo afastado, cara? É, o, eu tenho, assim, eu fiquei um ano praticamente sem poder correr, né? Eu tenho uma calcificação no joelho esquerdo, concentração de cálcio, né? Devido ao meu crescimento, o organismo ali não acompanhou o crescimento e gerou essa concentração de cálcio ali no joelho, abaixo do tendão patelar. Então chegou uma época que quando eu saía para correr, o tendão ficava roçando nessa calcificação e causou uma inflamação. Aí eu tive que fazer um tratamento. Eu fiz um tratamento de aplicação direta de corticoide no tendão. Eu fiquei um ano sem correr por conta disso. E fiz fortalecimento, né? Tomei uma vitamina e graças a Deus isso aí passou. Mas isso foi quando? Que época da sua vida aí, mais ou menos? Isso aí eu tinha ido correr os 25 quilômetros de Aracaju. Lá saía de Sergipe, lá saía na cidade de São Cristóvão e até a capital, Aracaju, na prova de 5 quilômetros, no dia 17 de março que acontece essa prova. Mas você era novo, era jovem. Era assim, eu tinha 26 anos, aproximadamente, 26, 27 Eu ia anos. te falar que esse problema aí de calcificação, ele é no momento do crescimento, mas depois que você para de crescer, ele não incomoda mais. É isso mesmo, né? Positivo, isso aí mesmo.
Ele não incomoda. Aí, mas assim, é bom tomar cuidado, né? Sim, sim. Eu já passei por isso aí, eu ainda tenho essa calcificação, passei por um processo aí que o pessoal deu a sugestão de fazer uma cirurgia, mas não houve necessidade. E hoje eu tenho que tomar cuidado com isso, né? A gente não sabe o que, é que pode acontecer. Mas hoje já não me incomoda isso, né? Legal, legal. E, Roque, qual que é. Você. Aí né, eu posso falar no sentido tanto do teu grupo lá, que você é um grande incentivador, como no quesito objetivo pessoal seu. Você tem mais objetivos aí para frente com relação à corrida, cara? Alguma prova-alvo? Não, eu não digo nem para ganhar. Eu digo no sentido assim, cara, eu tenho vontade de correr em tal lugar, eu tenho vontade de fazer tal prova. Alguma coisa nesse sentido aí? Você tem alguma coisa? Então, Adriano, é como eu falei, né? A gente vai passando, a idade vai chegando, a gente não já deixa de focar tanto como antes. Mas eu ainda tenho, assim, objetivos. Eu nunca corri fora do Brasil. Eu ainda pretendo correr uma prova fora do Brasil, assim. Agora eu pretendo treinar para participar da prova e chegar bem. Não é que eu Aham. vá ganhar, mas eu quero pelo menos tentar brigar. Eu sou um cara competitivo, eu gosto de treinar e chegar e tentar alguma coisa, por mais que não ganhe, ou bata na trave, ou vá lá e entre na categoria. Eu sou focado nisso. Então, quando Aham. eu saio para treinar, eu saio focado para treinar. E eu tenho sim, eu tenho ainda metas. Eu pretendo ser um dos melhores veteranos, entendeu? Esse que é a minha meta. Eu vou treinar. Eu fiquei um ano aí, um período aí parado. A pandemia acabou me tirando das provas. Inclusive, até não sei se você estava presente naquela corrida lá de Boituva, uma corrida de 5 quilômetros, que eu ganhei aquela prova lá. Eu estava treinando muito naquela época. Eu estava fazendo tiro de 1.000 ali para 2,55, 3. Então, foi uma prova que o Yuri realizou lá em Eu Boituva. Eu ganhei tava. aquela prova. Eu Quando tava. eu passei nos primeiros quilômetros, primeiros 1.000 ali, eu passei com 2,58. E eu passei dentro do que eu estava treinando. E eu falei assim, não vou baixar, não vou tirar o pé aqui, não, eu vou continuar. Aí fui. Eu cheguei mesmo me arrastando, mas eu dei tudo que eu tinha ali para dar para chegar naquela prova, chegar bem, fazer um bom tempo. Eu nem lembro qual foi o tempo que eu fiz ali, mas eu fiz um excelente tempo. Então, aí depois que aconteceu a questão da pandemia, eu peguei a Covid por 2 vezes. E isso aí acabou que me atrapalhando um pouco. Então, eu estou tentando retomar. Peguei mais corpo, fiquei mais encorpado, estou acima do peso. Mas eu pretendo treinar, fazer uns exames aí tudo direitinho. Eu estou treinando, volto a treinar depois de uma parada. Agora mesmo eu tenho uma semana que fiquei parado aí. Eu voltei a correr no sábado, né? Então, tô dessa forma. Eu tive uma lesão aí há poucos dias atrás nas costas. Eu fui agachar para alongar e eu não consegui nem levantar mais depois. Aí eu tive que ir para emergência. É, foi É, para emergência? eu tive que ir para emergência, fui medicado e tudo, porque eu não eu fiquei a Travou. semana toda sem poder. Eu travei, nunca tinha acontecido isso comigo. E quando foi há uns 10 dias atrás, mais ou menos, eu senti uma dor nas costas novamente. Não chegou a travar, mas eu resolvi dar uma paradinha, né? Já deu aquele sinal e agora eu vou fazer uns exames, fazer tudo direitinho aí, porque eu ainda tenho essa meta aí de me tornar um dos melhores veteranos. Legal. Isso eu fico muito contente de saber que ainda vou ver o Rock nas provas aqui, e em outras também. Porque, cara, a prova que não tem você correndo já tá faltando alguma coisa, Rock. Você deve saber disso. E é legal, cara, que você tem, por exemplo, você que é um cara incentivador, agora vê as pessoas que você incentivou te incentivando a voltar, né? Isso que é o grande bacana também, né? Eu vejo o pessoal no grupo lá combinando treino, dando umas cutucadas aí, não sei o que, cara. E é muito bom isso, né? O pessoal também não te deixa amolecer muito, não. Então, o objetivo dos grupos é justamente esse aí, né? Quando as pessoas postam ali os treinos, eles já alertam uma outra pessoa, poxa, fulano tá treinando, tenho que treinar também. É uma motivação, né? Não é assim pro cara mostrar que tá bem ou que tá mal. É só uma maneira de incentivar as pessoas a participarem, né? Então, eu vejo isso aí como uma ferramenta justamente para isso. É muito positivo,
competitivo, não tenha dúvida, Roque. E aproveito para falar para você aqui, eu acompanho outras lives que você já participou, quero aqui agradecer você como Cornetas, em nome dos Cornetas, você também é um cara que sempre participou dos Cornetas, e a gente tem um carinho muito grande como a forma que você se dirige ao grupo toda vez que você participa de um podcast, você sempre cita o grupo, e eu fico muito feliz. Eu queria, em nome de todo mundo aqui, agradecer por todo esse carinho que você sempre tem com a gente, viu? Eu é que agradeço por isso aí. E naquele dia que nós tínhamos saído para correr os 28 quilômetros lá, o Corneta surgiu justamente naquele longão, né? E a princípio, o nome dos Cornetas, como o Marcos estava num dia também, o Marcos, estava a galera. Tava o Alisson, o Marcos, o Cláudio, o. Ah, cara, tinha bastante gente, cara, tinha bastante gente. Aí o pessoal, por brincadeira, falou que o nome do grupo seria Tufão. Lembra Tufão, disso? começou como Tufão, começou como Tufões, Tufões. Aí depois disso aí virou os Cornetas. Para vocês terem uma ideia, quem está assistindo a gente, o tempo que o Rock já corre com a gente era na época dos Tufões ainda, cara. É isso mesmo, Rock, exatamente isso. Rock, eu vou pedir só um minutinho de licença para falar sobre os nossos apoiadores. Afinal de contas, é através dos nossos apoiadores que a gente continua com o canal, continua trazendo sempre mais material para o pessoal que está começando, para o pessoal que já corre há muito tempo. E aproveita quem está aí na live, esse momento, para colocar aí as perguntas para o Rock, para quem quer melhorar, para quem quer saber alguma coisa, aproveita a curiosidade e coloca aí enquanto eu vou falar dos nossos apoiadores. Quero falar aqui do grupo Casa das Baterias, Boituva, Tietê, Tatuí, Itapetininga, e sabe-se lá onde mais daqui a pouco vai ter o grupo Casa das Baterias, levando energia para a sua empresa, veículo, indústria e agro, atendendo mais de 25 cidades na região. Baterias com entrega e instalação grátis. Então é só você chamar lá no Disque Baterias. Não perca tempo, precisou de bateria, chame Grupo Casa das Baterias. Mundo Verde, você encontra suplementos, chás, alimentos e bebidas, uma infinidade de produtos para você cuidar do bem-estar da sua saúde e da sua família e do seu bem-estar. Você que ainda não conhece, vale a pena conhecer. Fica aqui em Boituva, na Zélia Lima Rosa, na frente da Caetano Materiais de Construção. A Mundo Verde tem toda a linha de produtos, e até vou fazer aqui um merchan que eu vi no Outcast, e o que é bom a gente copia. Não precisa ligar lá, não precisa ver no Instagram, vai andando até lá, aproveita aqui a Zélia Lima Rosa, um lugar legal para caminhar, vai caminhando, vai lá, conhece a loja, toma um café, vocês vão ver que tem muita coisa legal na Mundo Verde, tá bom, pessoal? Você que não conhece, dá um pulinho lá que você vai gostar. Academia Espaço Superação, na região central de Boituva. Você encontra aulas de dança, spinning, fortalecimento, conta com a área Kids, uma equipe de funcionários e professores de primeira linha, além de equipamentos novos e um excelente ambiente para treinar. Academia Espaço Superação, a melhor de Boituva. PHS Comercial, mais de 30 anos de tradição. Na PHS você encontra doces, enfeites, tudo para festas e reuniões, um preço diferenciado e variedade de verdade. Quem conhece a PHS sempre volta. Então, não perca tempo, consulte e vá até a PHS para vocês verem o que eu estou falando. SPG Energia, projetos residenciais e comerciais, energia fotovoltaica, mobilidade elétrica, a era de energia renovável chegou, não perca tempo e deixe o sol pagar a conta de energia para você. Consulte agora mesmo a SPG e uma equipe especializada irá ajudar a orientar qual o melhor projeto para passar a economizar a sua conta de energia agora mesmo. TM7, meias, polainas, shorts, camisetas segunda pele, tudo com alta tecnologia de raios vermelhos longos. Além de conforto, trazem o benefício de agir na musculatura enquanto você ainda está treinando. Quer saber mais? Acesse www.tm7sports.com.br e toda a linha que tiver lá no site, você usando o cupom Adriano Ultra, você vai ganhar 10% de desconto. La Saporita, sua melhor experiência gastronômica em Boituva. Surpreenda-se com o rodízio italiano. Todas as quintas-feiras, a La Saporita fica aberta de quarta a segunda, dando uma folguinha só na terça-feira, das 18h30 às 23h. Visite ou faça seu pedido via WhatsApp.
E eu vou sempre dar a dica que eu sempre gosto de deixar aqui, experimente a piadina de carne com cebola caramelizada. É a minha preferida. Pilates, você que está aí no esporte, cara, você precisa estar sempre fazendo, cuidando de você. Esquece esse negócio de procurar fisioterapia só depois que você se machuca. A fisioterapia é preventiva para você fazer antes de se machucar. A Fisiopilates é referência. Inclusive, ela é especializada em recovery para atletas. Equipamentos modernos você encontra na Fisiopilates. Massagem relaxante, fisioterapia, ozonioterapia, pilates, acupuntura, quiropraxia, entre outros. Se você for na Fisiopilates, por favor, não esquece de falar que vocês viram aqui no Tripulantes Podcast. Eu tenho certeza que a Cat vai arrumar um descontinho especial para vocês, tá bom? E a Óleo e Cia, a loja mais completa da cidade. Troca de óleos, filtros, fluidos de câmbio automático. Agende seu serviço no horário de sua preferência. Serviço leve e traz. No contato 3363-3103, faça seu pedido, seu agendamento, ganhe 10% de desconto ao agendar o serviço e falarem que vocês viram aqui na Tripulantes Podcast. E se você seguir a página da Óleo e Cia, você ainda vai poder parcelar tudo em 6 vezes sem juros. Então, corre lá e já segue a Óleo e Cia para quando você precisar agendar seu serviço para o veículo. Tá bom? Esses são os parceiros do canal. Quero agradecer cada um deles. Obrigado, Rock. Você deve conhecer, acho que boa parte ou talvez todos eles aqui. É o que a gente sempre fala, o Rock também foi um cara que, graças ao empenho dele, o profissionalismo dele, também teve muito apoio aí por onde ele passou. Eu me recordo do Rock correndo pela Petrópolis várias e várias vezes. E que bom que nós temos empresas aqui em Boituva que apoiam aí os atletas e gosto de reforçar. Isso só fortalece, cara, o esporte, fortalece aí a relação das empresas com a sociedade, porque, sem dúvida nenhuma, a sociedade devolve tudo isso que as empresas fazem pelo esporte da cidade. Não é isso, Roque? Opa, com certeza, Adriano. Eu tenho muito que agradecer ao Grupo Petrópolis aí. Eu corri aí o Brasil todo aí pelo Grupo Petrópolis. Isso aí aconteceu em uma época que eu nem imaginava que isso ia acontecer. Então, eu tive um apoio assim que eu tinha colegas que corriam melhor que eu, tinha tempos bem mais expressivos que o meu e não tiveram o apoio que eu tive do Grupo Petrópolis. É isso, Roque, é isso. Assim, é uma pegada muito legal, né? A empresa apoiar o funcionário e sentir que isso está revertendo totalmente para a própria empresa, porque um amador que foca ali no esporte, ele traz para o esporte muito mais coisa boa. A gente não adoece, a gente fica mais concentrado, a gente fica mais proativo, comunicativo, criativo, enfim, cara, só traz benefício para a própria empresa. E eu aproveito aqui essa deixa para agradecer também a Zanqueta, a Alice, porque ela também me apoia, e eu fico muito feliz, muito grato por isso, e é com muita honra aí que eu corro e levo o nome de todas essas empresas que nos apoiam aí, não é isso, Rony? Opa, com certeza. Isso aí, sem sombra de dúvida, é uma recíproca, né? A recíproca sempre vai ser verdadeira. E é como você falou aí, né? Quando a empresa acaba que incentivando o funcionário a praticar um esporte, acaba que fazendo um investimento na saúde do funcionário. O funcionário não vai adoecer, vai ficar mais motivado. Quando participa das corridas, dos eventos corporativos, onde está o diretor, gerente, líder, acaba que se igualando ali todo mundo, não tem essa hierarquia. Então, une mais as pessoas, isso aí é muito importante. E arrasta muita gente na empresa para um bom exemplo, para uma vida mais saudável, né? Que eu acho que é o principal, talvez, o indicador aí de como isso funciona, né? Com certeza. Ô, Roque,
Cara, eu vou jogar uma responsa aí pra você, cara. Pra quem tá nos assistindo e quem vai nos assistir, cara, que dica que você dá? Porque, cara, você é um cara sempre que dá uma dica muito boa, cara, pra, pra saber quando a pessoa tá preparada para correr 10 ou para correr 21. A gente tem, isso está se tornando muito assunto na internet, né? As pessoas hoje aceleram muito o processo, diferente da nossa época que a gente treinava um ano para fazer uma maratona. As grandes distâncias estão se tornando muito normais, muito comuns. Deixou de ser aquele negócio. Eu acho que se fizer um levantamento aí de novo, a gente sempre gostava de enaltecer. Eu sou maratonista, faço parte de menos de 1% da população, blá, 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 blá. Cara, se fizer essa conta de novo aí, acho que está uns 5% já. E, cara, eu sinceramente, eu fico meio dividido, sabe? Eu acho que não sei se precisa mais realmente um ano para treinar para fazer uma maratona. Agora, fazer uma maratona bem feita, daí já é outros 500, né? Qual que é a sua opinião e sua dica com relação a isso, Roque? Eu acredito assim, no meu ponto de vista, a pessoa tem que treinar bastante, não deve pular as etapas, né? Você tem que ir galgando, passando de fase a fase ali para poder acabar que não se machucando até. Então, as pessoas têm que experimentar todas as distâncias até chegar a uma maratona. Eu não vou lhe afirmar assim com precisão, para correr uma maratona tem que ter um ano. Eu acho que a pessoa tem que se preparar e sentir ali que está em condição. Claro, tem que passar por um processo, um treinamento, verificar tudo direitinho, ter um acompanhamento. Mas eu acho que não tem essa questão assim, não, um ano. Até eu acho que até 6 meses é porque você quer correr uma maratona. Se focar para aquilo ali, ele vai correr uma maratona com 6 meses. O que eu não acho certo é a pessoa fazer várias maratonas na sequência, porque acaba que sobrecarregando o corpo. Então, não existe isso. Às vezes a pessoa fala assim, superação, estou me superando, mas não. Vai chegar uma hora que o corpo vai cobrar isso aí. Então, é bom a pessoa focar em uma prova longa, como uma maratona, fazer outras com distâncias menores, né? E acaba que vai aproveitar muito mais a, o A tempo, experiência. e vai fazer uma prova sem sofrer, né? Não vai ter consequências futuras se respeitar esse intervalo. Agora fazer maratonas corri uma maratona hoje, daqui a um mês vou correr outra maratona. Eu acho que isso aí acaba que fugindo das normalidades. E é muito comum a gente ver isso hoje em dia, e o pessoal vê a outra pessoa fazendo e aí acha que dá para fazer também, e eu acho que acaba esquecendo qual que é a bagagem que aquela pessoa que está fazendo aquilo tem para fazer isso, né? Qual que é o treinamento específico que está por trás daquilo, que ele não mostra tudo, né? As pessoas que fazem isso, elas mostram só um pedaço ali, né? E eu acho que realmente é preciso muita coisa envolvida aí para você fazer uma maratona atrás da outra, e não é tão simples assim. Com certeza. A gente viu o Hugo Faria aí quebrar vários paradigmas e fazer 365 maratonas aí em um ano, né? Mas parece, você olhando parece fácil, mas são pessoas fora da curva, ele tinha todo um aparato, toda uma equipe por trás dele, e aí a gente não pode normalizar uma coisa como essa, é uma coisa fora da curva mesmo. Com certeza, toda regra tem a sua exceção, né? Vamos, de repente ele é uma exceção. Então, mas para o normal, isso aí não, eu acho que não vale não. A pessoa tem que Macho. respeitar os limites. Você sabe que hoje, Roque, eu treino muito menos corrida do que eu treinava antes. Você acha que a gente aprende o caminho, aprende como que funciona o nosso corpo e vai usando isso a favor? Hoje, cara, quando eu fiz a minha primeira maratona, cara, eu lembro que eu corria 120, 130 quilômetros na semana para poder ter volume, para poder ter
base ali para aquilo, né? E vim fazendo 5, 10, subindo escadinha por escadinha até fazer o 42. Hoje eu vejo que custa muito para mim, cara. Eu não, imagina, eu não posso correr 130 na semana. Eu tô correndo 130 no mês, cara. E olha lá ainda, cara. Mas é uma forma de poupar mesmo, porque a gente vai sentindo com o tempo que se eu fizer o volume que eu fazia antes, pode ser que não dê muito bom, não. Isso aí é uma coisa natural, né, Adriano? Eu acho que o corpo ele vai apresentando os sinais e você tem que respeitar isso aí. Não é mais como era antigamente. A gente acaba aqui demorando mais para poder se recuperar de um treino. Então, se você faz um longo, aí no outro dia você já não está tão bem, tem que fazer um treino bem mais leve para poder recuperar. Então, isso aí acaba que sendo natural. Mas, assim, quando a pessoa está em condição, que tem a condição física, tem tempo, aí o correto é fazer um bom volume para que se obtenha bons resultados, para correr uma maratona bem, sem sofrer. Você sabia que o Marquinho fez aquela primeira e ele fez tudo direitinho com a gente, cara. Ele fez tudo bonitinho. Mas, cara, eu sofri, o Marquinhos sofreu, o Medonho sofreu e o Alisson sofreu. Nossa primeira maratona foi para quase 5 horas. Foi muito aquém do que a gente treinou. Se a gente fizesse a maratona do jeito que a gente treinou, era para ter terminado sub 4, tranquilo. E daquela leva lá, o Alisson não fez mais maratona, Marquinho não fez mais maratona. O Medonho fez. O Medonho fez mais várias maratonas e talvez não tenha feito mais agora, porque está com o tempo dedicado a outra coisa. Mas você vê, né? Mesmo fazendo certinho, como pesou, né? Uma maratona, a primeira maratona não bem sucedida, o cara pega uma versão, né, para aquela distância e por isso que é importante fazer ela bem feita para você não pegar a versão e gostar daquilo, né? A primeira maratona que vocês correram foi, se eu não me engano, foi na Argentina, né? Foi. Então, a minha primeira maratona eu corri foi a maratona de São Paulo. E eu não treinei para essa maratona, só que eu estava bem, eu estava treinando bastante para corridas mais curtas. Então, eu tinha curiosidade de participar de uma maratona para ver como era, né? E eu só fiz 3 longões de 25 quilômetros. Eu não passei disso aí. O resto foi 20 quilômetros, 15 quilômetros. Eu fazia trabalho de tiro, fazia tudo direitinho. Mas de longões foram apenas 3. 3 semanas seguidas ali aos domingos, eu rodei 25 quilômetros. Aí eu fui para a Maratona de São Paulo. Mas eu saí consciente de que era uma prova longa. Você vê o que é, né? A consciência que você tem que ter. Isso aí se chama de consciente inteligente. Quando você tem a consciência de uma coisa e você executa. É diferente assim de uma pessoa assim que tem a consciência de que ele não vai conseguir correr a 3 minutos por quilômetro, mas a pessoa sai em um ritmo de 3 minutos por quilômetro, você tá entendendo? Uhum. Então, quando eu fui correr a maratona de São Paulo, eu tinha essa consciência. Eu saí em um ritmo bem confortável. Tanto assim que quando chegou na meia maratona que entrou na cidade universitária, eu ainda parei, andei, eu parei por conta própria mesmo, peguei isotônico, tomei, aí depois voltei a correr. Mas quando chegou no quilômetro 30, parecia que o mundo caiu sobre minhas costas, velho, porque foi incrível aquilo. Eu não sei se foi psicológico, porque todo mundo fala da barreira dos 30. Mas quando chegou no quilômetro 30, parecia que eu estava carregando o mundo, meu, quase que eu nem levantava o pé para dar as passadas. E para atravessar aqueles túneis lá de São Paulo foi o maior sacrifício. Mas eu fechei a prova com 2 horas e 40 minutos, entendeu? Eu fechei com 2 horas e 40, mas depois da prova eu senti uma dor no corpo que eu nem sabia o que estava acontecendo. Parecia que era o ácido lático, estava no meu corpo todo ali. Aquela dor insuportável. Mas eu gostei do resultado. Eu fiquei em 33º no geral e fiz 2h40. Aí eu peguei e falei, poxa, mas eu corri bem para a distância. E a Maratona de São Paulo é uma das mais disputadas. Então agora eu vou treinar mais. Aí eu comecei a treinar. No tempo que eu tinha para treinar, eu treinava. Eu rodava 30 quilômetros no domingo. Às vezes eu treinava de manhã. Aí quando eu voltava do serviço, eu ia treinar no período da tarde. Então eu fiquei com um volume legal. Não era um volume para fazer um excelente tempo ali, uma excelente prova. Mas eu ia correr mais confortável.
E a prova que eu escolhi para correr foi a Maratona de Curitiba, porque ia dar dinheiro para os 10 primeiros, e eu queria entrar entre os 10. Entre os Aí eu, 10. mas eu saí, nessa prova aí eu fiz diferente do que eu fiz em São Paulo, porque eu tava mais confiante no que eu tinha feito, eu treinei mais. E Aham. quando deu a largada da prova, eu fui para cima. Mas quando chegou na metade, rapaz, mas me deu uma dor do lado. Mas eu não desisti, não. Eu continuei. Eu fui até o final, velho. Fui até o final. Aí eu voltei a fechar com 2h40 e fiquei em 12º no geral. Pô, faltou 2, bicho. Faltou 2. E o cara que ficou em 11º, você, não sei se você lembra, foi o Edson, do Rio, É, que trabalhava no Grupo Petrópolis. caramba, eu não sabia que ele corria bem assim, não. Foi. Ele falou que o plano dele era correr com a keniana, que ia ser a primeira keniana. Ele foi, largou com a keniana e foi. Ele foi embora. Quando ele passou por mim, ele passou com a keniana e foi embora. Eu peguei e falei assim, vai embora, mano. Eu vou trotando aqui. Mas depois eu me recuperei, aí fui. Aí eu cheguei, quando ele olhou para trás, né, na reta final, que era, né, em Curitiba, arquibancada de um lado do outro, ali a pessoa vai chegando no meio naquele tapete, né? Aí quando ele olhou para trás, ele não acreditou, já estava colado com ele novamente. Só que ele tentou correr mais forte, ele não conseguia. Aí eu via ele trançando as pernas, de tão cansado que ele já estava, que ele não conseguia mais. Eu nem sei se ele está assistindo esse podcast aí, mas aí ele olhou para trás, aí eu fui com aquela vontade de tentar chegar, porque existia aquela disputa interna. Brincadeira Nós ali, né? corremos na mesma empresa, o mesmo patrocínio e tudo, mas tinha aquela disputa saudável, né? Aí pronto, só que eu não consegui chegar na frente dele, não. Ele chegou na minha frente, ele foi 11º e eu fiquei em 12º, né? Pô, mas é um puta de um resultado, né, Rock? Vamos combinar. Eu sei que seu objetivo era 10, mas 12º é um puta de um resultado, né? Claro, e pela prova que é, né? Porque a Maratona de Curitiba, ela é uma das maratonas mais difíceis do Brasil, né? Pelo percurso que é muita subida, descida e muita curva. Talvez se eu não tivesse sentido ali a dor ali do lado ali da barriga ali, talvez eu tivesse, com certeza, eu obter um resultado melhor, mas fiquei satisfeito com o resultado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui do pessoal. Eu vi o Márcio cornetando aqui, eu sei que me avisou que com 30 quilômetros começa a doer tudo mesmo. É, Márcio, isso é para as pessoas normal, porque o Rock não dá nem 3 horas de prova, ele nem chega a ficar cansado, ele termina antes, aí não vale. Bom, pessoal, eu não vi nenhuma pergunta aqui. Se ficou alguma para trás, eu peço desculpa, porque o pessoal vai escrevendo, vai ficando para trás aí, eu não consigo acompanhar. Gente, eu estou muito feliz de ter o Rock aqui falando com a gente, contando um pouco, uma parcela das histórias dele aí. Para quem não sabia, o pessoal que está começando na corrida agora, esse cara simplesmente era referência para todo mundo. E eu vou compartilhar uma coisa, um orgulho que eu tenho muito grande. O Rock sempre falou que, né, ele não era corredor de curta, ele sempre foi corredor de longa. Só que a gente treinava junto aqui no campo do Gamitão. E nessa época tinha o Nilson, o Cláudio, a galera fazia alguns treinos aqui, o Ademar, e a gente fazia os treinamentos em volta do campo do Gamitão aqui, cara. E eu tinha uma coisa, um número só na minha vida que era um pouco melhor que a do Rock, que era os 400 metros. Vocês têm noção, cara, que o cara corria 2,50 igual o Rock corria, mas ele corria 42 quilômetros. Mas pelo menos o 400 eu consegui ganhar dele, cara. Isso é um puta de um orgulho pra mim, cara. Legal, Adriano. Eu uma vez fui correr os 400, um teste que foi feito lá na ESAEX, na Escola de Administração do Exército, lá, rapaz, mas quando chegou, eu saí tão forte nos 400, chegou lá nos 200, faltou ar. Eu aí tive que parar lá, eu achava que eu ia morrer naquele dia lá. Eu fiquei tentando controlar a respiração e nada. É isso mesmo, cara. E eu corria uma vez, já doía tudo, eu demorava 3 meses para conseguir correr de novo, porque não é para mim também, viu, Rock? Eu acho que eu estava fazendo de teimoso. Isso que eu era seco e parecia um esqueleto de magro, cara. Mas mesmo assim não dá, cara. A musculatura não aguenta essa vida aí, não.
Rock, queria agradecer demais, cara, a sua disponibilidade aí de ter participado. É uma honra ter você aí entre os entrevistados do Tripulantes. Você só deixou ainda mais fera essa equipe toda que passou por aqui. Muito obrigado. Se você quiser fazer algum comentário, algum agradecimento, fique à vontade. É por sua conta agora, cara. Eu que agradeço aí pela oportunidade, Adriano, de ter aberto aí seu canal aí, seu programa para mim de entrevista. Contar um pouco assim da minha história. Eu sei que ainda é longa, mas a caminhada, mas deu para contar um pouquinho aí da, das minhas aventuras. Eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todos aí dos Loucos por Corrida, ao pessoal do Corneta também, a minha esposa que está assistindo aí, um beijão, ao João Pedro, meu filho também, todos os meus amigos aí, colegas. Eu vi aqui que o Edson, lá de Salvador, ele mandou um joia aí. É legal isso aí. Eu iniciei lá a corrida com ele. Nós treinávamos lá na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova. Então é bem gratificante isso aí. Eu nunca me considerei um atleta de elite. Nunca. Por mais que eu tivesse resultados assim, hoje fazendo um comparativo, o pessoal fala, pô, esse cara é um atleta de elite. Eu nunca me considerei. É, mas eu sempre tentei fazer o certo para que as pessoas, pelo menos, se espelhassem em alguma coisa de bom, eu tinha que apresentar para alguém, né? E até hoje eu ainda me coloco dessa forma. É claro, eu sou ser humano. Errar, todo mundo erra. Então, uma vez ou outra eu posso fazer alguma coisa de errado, não sei. Mas eu tento assim me manter na linha porque se as pessoas da cidade que eu moro me têm como exemplo, então eu tenho que ser realmente um exemplo. Então, eu agradeço a todos aí da cidade de Peró. Eu nunca tive assim a oportunidade de dedicar assim uma vitória para o pessoal aí da cidade, mas sempre passou isso aí pela minha cabeça. Então, aproveito esse momento para fazer essa dedicação a esse podcast a todos aí de Iperó, de Boituva, Tatuí, todas as equipes pelas quais eu passei. Já corri aí pela cidade de Boituva, já corri pela cidade de Tatuí também, a cidade de Iperó, a equipe Geraldo Cardoso, a antiga equipe de Salvador, onde eu iniciei. Um detalhe aí importante, não sei se dá tempo aí, mas vou Tá, aproveitar a tá oportunidade. sim, sim. Quando eu fui apresentado para o técnico Geraldo Cardoso, ele falou assim, você é sobrinho de Júlio Nicásio. Beleza, então era o nome do meu tio, Júlio Nicásio. Então vai treinar com a gente lá na Fonte Nova. Na época eu estava iniciando, eu tinha 17 anos, mas aí eu não fui treinar porque eu não sei ver como são as coisas, né? Eu não tinha tênis, não tinha material, não tinha nada. Por esse motivo que eu não fui treinar lá. Então, a gente passa pelas coisas assim, difíceis assim, mas isso assim, serve para fortalecer a gente. Treinei com o Nixon Fernandes também, a equipe da Polícia Militar. O Nixon, até pouco tempo atrás, estava passando treinamento para mim. Excelente técnico. Tenho conhecimento aí com o Hércules também, que tem a equipe dele lá, a equipe Hércules Esporte. Um abraço aí a todos. Então, a todos de Peró aí, pessoal da Loucos por Corrida. Eu estou um pouco ausente aí, mas brevemente estarei voltando aí a postar as coisas aí no grupo, incentivando mais o pessoal. É que eu estou passando por um momento aí de correria, trabalho para lá e para cá, viajando bastante. Então, a gente tem que dar atenção para isso também, né? É o que, na realidade, me mantém, é isso. O esporte é mais agora, muito mais por qualidade de vida. Então, desculpa aí o pessoal do grupo, mas estou um pouco ausente, mas estou vendo, lendo ali todas as postagens do pessoal, dando uns joias aí no treino da galera. E futuramente, brevemente, estarei de volta aí a treinar aí com a galera. E outra, eu ainda vou treinar para ser um dos melhores veteranos aí, viu? Isso aí é uma coisa que fique bem claro. Eu ainda não entreguei não passei o bastão ainda não. Ó, a West Rock que escute isso, viu? Ainda dá tempo, viu, West Rock? Fica de olho nesse homem. Aliás, alguém aí que trabalha na empresa que tem o nome dele? Só o Rock, velho. Mais ninguém, bicho. Você vê que coincidência, né, Zé? E há poucos dias, aí, há poucos meses atrás aí, a empresa começou a incentivar a galera a correr também. Sim, sim, Aí, já
já teve uma corrida em Porto Feliz. É, Quem sabe em breve em Boituva também. Não- quem sem, sabe? você, sem você saber, eu já tô te colocando no meio disso aí, viu, Rock? Pode esperar. Tá vendo? Tá certo. Gente, obrigado, Rock. Muito obrigado, cara. Você é um exemplo para a galera aí. De verdade, cara, como pessoa, se o seu objetivo era sempre trazer coisas boas, seu exemplo, pode ter certeza que você está cumprindo esse papel, viu? Um grande abraço a todos, boa noite e mais uma vez, muito obrigado, viu, Rock? Obrigadão, Adriano. Boa noite aí para todos aí. Um abração. Valeu, até mais.